A gente vai começar aqui a estudar a lei de Coulomb, né, e depois na sequência campo elétrico. Então, primeiro, só relembrando aqui aquela lei de Dufay, cargas de sinais contrários sofrem repulsão, menos com menos, mais com mais repulsão, cargas de sinais contrários, atração. O que é que a gente vai lembrar? A força elétrica, ela vai ser um processo de interação entre as cargas, e a gente vai usar sempre o sistema internacional de unidades. A força vai ser medida em newtons. Ambas as cargas vão ser medidas em Coulomb, obrigatoriamente a distância vai ser em metro, e o nosso K, que é a constante eletrostática, quando a gente estiver trabalhando com vácuo, a gente vai usar sempre o valor de 9 vezes 10 a nona. Aí, Augusto, e as unidades disso aí? Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. E as unidades disso aqui? Olha só, a força ela é dada em Newton, então vai ser Newton vezes. As cargas são em Coulomb, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. E a distância está ao quadrado, então por metro ao quadrado. Lembrando, essas unidades a gente não vai escrever na hora da resolução da questão, né? Na verdade, a Newton, deixa eu ajeitar aqui, tio Augusto vacilou. Ó, é força vezes distância. Então, Newton vezes metro ao quadrado, aí as cargas se separam do K, Coulomb ao quadrado. Essas unidades elas são só para dizer que a gente tem que usar força em newtons, distância em metro, carga em Coulomb. O gráfico da força ela vai ser uma hipérbole equilátera. Então, inversamente proporcional à distância, eu vou ter a força. Num exercício em que eu tenha gráfico, eu vou usar essa relação de regra de 3 inversa. F1 vezes D1 ao quadrado igual a F2 vezes D2 ao quadrado. Quando é que eu não posso usar isso? Quando ele trocar o valor das cargas. Então, se ele disser que teve um processo de eletrização por contato, alguma coisa do tipo que trocou os valores das cargas, aí a gente vai para a fórmula clássica. Outro detalhe, a terceira lei de Newton, ela obrigatoriamente mostra que toda ação eu tenho que ter uma reação de mesmo módulo. Então, as cargas elas vão ter o mesmo valor entre si, as forças, perdão, independente dos valores das cargas. Por exemplo, se eu dissesse aqui para a gente que o nosso Q1 ele vale 3Q e o nosso Q2 ele vale 1Q. Augusto, então F1 é 3 vezes mais forte que F2? Não, de jeito nenhum. Obrigatoriamente o F1 ele tem que ter o mesmo módulo do F2, porque a força ela não é um produto isolado, não é uma coisa isolada. A força vai ser um produto de interação entre os corpos. Então, o valor da força de F1 vai depender do valor da carga 2. Por quê? Porque é uma troca entre os dois. E o valor da carga 2 depende da carga 1. Então, independente de uma carga ser maior do que a outra, essas forças, elas necessariamente vão ter que ter o mesmo módulo. Bom, indo um pouquinho mais aqui adiante. Quando a gente tiver um sistema em que eu tenha 3 ou mais cargas, é possível que eu vá calcular a força resultante. Então, numa primeira situação, as forças vão sobrar na mesma direção, no mesmo sentido. Eu vou fazer uma soma direta. Numa segunda situação, eu vou estar na mesma direção em sentidos contrários, 180 graus. Como a força é em módulo, na hora de fazer a conta, a gente vai fazer a força maior menos a menor. Caso a gente tenha as duas forças organizadas, origem com origem, aí a gente vai resolver usando a regra do paralelograma. O Augusto, é a mesma lei dos cossenos? Não, Bezão. A regra do paralelograma, você vai utilizar o sinal aqui positivo. E caso as minhas forças elas estejam organizadas extremidade com origem. Aí, se tiver extremidade com origem, Bezão, já vai ser a lei dos cossenos. Aí, na lei dos cossenos, o que é que acontece aqui? O sinal que eu tenho aqui é o de menos, o resto é tudo igual. Só muda o sinal
mais quando tiver origem com origem, menos quando tiver extremidade com origem. Augusto, e caso eu tenha 90 graus? 90 graus não importa se é extremidade com origem ou origem com origem, você vai usar Pitágoras. Depois disso, eu quero que você lembre, por favor, do teorema das três forças. Tá, galera? Desculpa. Augusto, se eu tiver o teorema das três forças, o que é que diz esse teorema para mim? Se um corpo tiver em equilíbrio sobre a ação de apenas três forças, necessariamente essas três forças vão ter que me dar um triângulo. E aí eu consigo fazer a relação de seno, cosseno e tangente. Então, se o sistema estiver em equilíbrio, a soma das forças vai dar zero. Essas forças necessariamente vão me dar um triângulo retângulo. Muito bem, Bezão, depois eu volto para o restinho da teoria e eu vou te pedir para a gente começar a pensar aqui em algumas questõezinhas. Eu vou começar dessa primeira. Por favor, dê uma lida para mim aí e me digam o que é que vocês acham dela, meus bebês. Acho que chegaram à conclusão, né? Qual é o grande lance aí? Não importa se uma carga ela é mais forte que a outra, meninos. Quer dizer que se eu tiver uma carga mais forte com a outra, eu não vou ter uma força maior? Vai não. Independente aqui da gente falar que uma carga ela é duas vezes maior do que a outra, uma quantidade de carga é duas vezes maior do que a outra, isso não vai fazer de jeito nenhum, Bezão lindo, com que uma força seja o dobro da outra. Boa tarde, Ingrid. Então, nunca eu vou ter uma força sendo maior do que a outra na lei de Coulomb. Quer dizer, Augusto, mesmo que eu coloque aí uma força bem maior do que a outra, eu vou estar todo mundo com o mesmo módulo? Vai sim mesmo. Então, independente, mesmo que a gente coloque aqui uma força bem mais forte que a outra, uma carga bem mais forte que a outra, perdão, essas cargas vão trocar forças de mesmo módulo de acordo com a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Então, Augusto, qual é a minha resposta? Visão, sua resposta vai ser o item A. A força, ela é calculada para as duas cargas. Ó. Então, na hora que eu vou calcular a força da lei de Coulomb, o que é que eu vou usar para a gente? Essa força vai ser a constante dielétrica do meio, geralmente a gente vai usar o vácuo, módulo da carga maior, módulo da carga menor pela distância ao quadrado. Eu não vou ter uma fórmula para força AB e outra fórmula para força de AB. A fórmula é única. Então, como a equação é única, qual é a conclusão que a gente sempre vai ter? Obrigatoriamente, a força de AB ela tem que ter o mesmo módulo da força de BA. Então, nunca eu vou ter uma força mais forte que a outra. Beleza, meninada? Vamos lá, mais uma. Questão de número 2. Essa aqui eu tenho para a gente pensar um pouquinho mais. Dois pequenos anéis de alumínio idênticos têm massa de 0,9 gramas. Nunca trabalhe com a massa em gramas. Você vai transformar essa massa aqui para aquilo. Tem alguma matéria em que eu vou deixar massa em grama? Você só vai deixar massa em grama naquelas questões de calor. Quando você tiver calor latente, que é o que moleza, e calor sensível, que é o que macete, aí deixa a massa em grama. Fora isso, tudo tem que ser quilo, tá? Então, Augusto, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por 1.000, meninada. Aí eu vou te falar que eu vou ter 0,9 sobre 1.000. Eu vou
deixar isso aqui em potência de 10. 0,9 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Alguns eu posso botar 9 vezes 10 a menos 4? Pode, sem problemas. Tá? Eu não botei em notação científica, eu deixei só potência de 10. Aí, um deles está carregado eletricamente e o outro está neutro. Carga inicial do primeiro anel, vamos chamar aqui de quê? Carga inicial do segundo anel, vamos chamar isso aqui de 0. Aí, em seguida, né, eles são postos em contato. Tio Augusto, e agora? Agora você vai lembrar que quando você colocar esses corpos em contato, eles vão dividir a carga, Bezão. Então, Augusto, na hora que eu tenho contato, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma das cargas iniciais, 0 de um, mais que do outro, dividido por 2, e eu vou falar para você que cada um desses corpos vai ficar valendo o quê? Sobre 2. Vou deixar isso aí guardadinho por enquanto. Aí, em seguida, esses anéis eles são colocados num pino central isolante, montado numa base também isolante. Nessas condições, o anel superior flutua com o anterior, mantendo a distância de 1 centímetro. De novo, a gente tem que botar isso aqui para metro, para combinar com a gravidade, para combinar com a constante eletrostática. Na hora que eu te falo que essa distância é de 1 centímetro, Bezão, a gente vai dividir esse negócio aqui por 100. Eu vou falar para você que eu vou ter 1 dividido por 100. E aí, Augusto, eu gosto de botar 0,01. Posso? Claro, a matemática quem faz é você. Eu gosto mais, Bezão, de colocar isso aqui em potência de 10. Eu me sinto mais confortável com os cálculos. Então, eu vou dizer para você aqui que essa minha distância vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 metros. Muito bem, se é constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, qual é a carga inicial que eu tinha? Então, minha pergunta para você é o quê? Olha só, se ele quisesse que uma dessas cargas fosse negativa, ele teria que obrigatoriamente falar que um anel estava carregado com carga menos que. Quando ele não diz isso, a gente vai partir do princípio que esses anéis estão positivos. Mas, tio Augusto, carga positiva junto de positiva, força de repulsão. O primeiro anel, Bezão, vai ser empurrado pela força elétrica aqui para cima. Augusto, e o segundo anel? Também. Aí o que é que vai acontecer agora? No primeiro anel, para esse cara não sair aí pelo espaço, vai ter que surgir equilibrando essa força, meu bebê lindo, o peso. Augusto, e no segundo anel? No segundo anel, quem vai equilibrar o peso vai ser a normal. Mas aí eu não vou estar preocupado com o segundo anel, cara. Eu vou me preocupar só com o primeiro. Então, vamos pegar aqui uma imagenzinha para a gente falar aqui a ideia do nosso anel. Vou fazer aquele pequenininho. Aí, Augusto, na hora que eu peguei aqui o anel que eu desenhei, vou pegar só o de cima, tá? De baixo é a mesma coisa, mas eu não estou querendo achar a normal, eu não tenho fórmula para normal.
Como eu não tenho fórmula para normal, não é interessante eu pegar o anel de baixo. Porque aí eu vou dizer que é normal igual a força elétrica, tá? Show de bola. Força elétrica, K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Tranquilo. E normal? Pois U. Então, como eu não tenho fórmula da normal, eu vou pegar o anel superior. Então, quem é que está empurrando esse cara aqui para cima? Tio Augusto, quem está empurrando esse cara para cá é a força elétrica. Aí, equilibrando a força elétrica, eu vou ter o peso. Vamos ver se dá certo. Força elétrica eu tenho forma e peso também. Ah, legal. Então aqui eu posso usar esse anel de baixo, ou de cima, perdão. Não vou usar o de baixo, porque o de baixo eu não sei quem é normal, não tem fórmula para normal. Ah, normal é igual a força elétrica, show. Mas eu não tenho a carga, eu não posso calcular a força. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Visão, eu vou te dizer que a força elétrica ela vai ser igual ao peso. Vamos fazer as nossas devidas substituições. Força elétrica, meu bezão. Constante eletrostática, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, por D ao quadrado. E aí, tio Augusto, o peso? Peso é massa vezes gravidade. Um pouquinho adiante. Tá? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Q1 e Q2 é igual a Q sobre 2. Mas se eu for botar Q sobre 2 agora, eu vou ter uma fração. Então, eu vou chamar esse Q1 e esse Q2 aqui temporariamente de X. Depois eu substituo X por Q sobre 2. Aí, Augusto, cadê a minha distância? Opa, minha distância. 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso vai ser a massa, 0,9 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade. E, Augusto, já podia ter botado K, né? Podia, acabei não colocando, mas a gente vai fazer isso aqui agora, pesão. 9 vezes 10 a nona, x ao quadrado, sobre 1 vezes 10 a menos 4, lembra que aqui fica menos 2 vezes menos 2, isso vai ficar 9 vezes 10 a menos 3. Ah, tio Augusto, 9 com 9 a gente pode coisar isso. Aí, olha só, Besolino. X ao quadrado vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Vamos pegar esse 10 a menos 4 e passar para cima. Então, ele só foi para o outro lado, ele não troca o sinal. E o 10 a nona vem para cá. Então, eu vou ter 1 vezes 10A. Ó, esse cara vai subir aqui, vai ficar menos 9. Menos 9 com menos 3, menos 12, né? Então, fica 10A menos 16. Tio Augusto, quem é que vai ficar o X? Menos 16 dividido por 2, menos 8. E, Augusto, então a resposta é o item A, né? É não. Não esquece que a gente chamou x de Q sobre 2, pesão. Então, Q sobre 2 é 1 vezes 10 a menos 8. Nesse caso, tio Augusto, quem é que vai ser a carga? 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Letrinha B. Meninada linda, me dá um retorno aí, tá dando para acompanhar, tá de boa, tá tudo tranquilo, como é que nós estamos? Tá.
Valeu, Vitor, obrigado. Meus demais bebês, tudo certinho? Tem alguma questão, mas se ele tivesse pedido a carga depois, seria esse 1 vezes 10 a menos 8, né? Isso, Vitor. Perfeito. Se ele pedisse a carga, final seria essa. Sim, sim, sim. Como ele pediu a inicial, por isso que a gente fez aquela troca do X. Show. Tudo bem? Posso passar para a próxima, galera? Pode. Muito bem. Então vamos lá. Essa daqui é bem interessantezinha. Ela mistura um pouquinho a ideia de conteúdos que a gente vai estar, gente. Aí, ela já está falando de campo elétrico. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para a teoria bem rápido para a gente revisar campo elétrico e a gente vai trabalhar com ela. Então, as duas primeiras de carga, uma aplicação da fórmula, a outra para você lembrar que o valor é o mesmo. E aqui a gente vai brincar um pouquinho com a ideia de campo elétrico. Campo elétrico, ela é uma propriedade física. Cuidado que a gente sempre acaba dizendo que é uma região, não é uma região. O campo é uma propriedade que aparece numa região do espaço sobre a influência de uma carga elétrica. Ou seja, o campo elétrico seria a propriedade que aparece no espaço que me permite calcular uma força elétrica, que me permite a existência de uma força elétrica. Então, o campo não é a região, mas o campo é a propriedade dessa região de permitir a existência da força. O chato de campo elétrico é porque assim é muito abstrato. Né? Quando a gente fala em força, a gente consegue ter outros exemplos de raciocinar mais claramente com força, e o campo é abstrato demais. Mas a gente podia fazer um exemplo. O seu celular, ele funciona com ondas eletromagnéticas. Então, o seu celular ele só vai funcionar se ele estiver dentro de um campo elétrico. Então, se o meu celular estiver fora do campo elétrico, boa tarde, Gabriela. Se o meu celular estiver fora do campo elétrico, ele fora do campo elétrico, tio Augusto, ele vai funcionar? Não. Talvez você, com certeza, talvez não, com certeza você já passou por uma região onde seu celular perdeu o sinal, ou no subsolo de um prédio, ou durante uma viagem. Na hora que o seu celular perdeu o sinal, a gente vai falar que você ficou fora da influência do campo elétrico. Na hora que seu celular voltou para a região de campo elétrico, ele voltou a ter sinal. Muito bem. Então, a gente vai fazer aqui uma analogia. Eu vou ter uma carga que vai gerar esse campo elétrico. Ela pode ser uma carga positiva ou negativa, tanto faz. Essa carga elétrica que vai gerar para a gente o campo elétrico, esse quesão aqui, eu vou chamar de carga geradora. Essa carga geradora, Bezão, ela pode ser tanto positiva como negativa. Augusto, na analogia, quem é que seria a minha carga geradora? Vamos fazer uma analogia. É a operadora, a torre da operadora do seu smartphone. A torre da operadora, da sua operadora. Então, na hora que a torre da sua operadora joga um sinal, ela cria um campo elétrico numa região em que ela está atuante. Então, a propriedade daquela região é o campo elétrico. O seu smartphone, ele vai provar a existência do campo elétrico. Como? Se você tiver sinal, o seu smartphone está funcional. Se você tiver sem sinal, é porque você está fora do campo elétrico. Então, como é que ele prova a existência do campo elétrico? Ele prova a existência do campo elétrico mostrando que tem um sinal da operadora. Como é que uma carga elétrica vai provar que está dentro de um campo? Ela vai estar sobre a influência desse campo aparecendo uma força. Então, essa carga menorzinha aqui que eu estou fazendo analogia com o seu telefone, ela vai ser a carga de prova. A antena do seu smartphone ela é fixa. Ela não fica andando por aí na cidade, mas o seu celular fica. Pois bem, a carga de prova, que é o seu smartphone, ela é móvel. Então, ela pode caminhar pela região
mostrando que se tiver sinal, existe campo elétrico. Então, ela prova a existência do campo elétrico naquela região. E a antena da operadora ela é fixa. Então, a carga geradora ela vai ser fixa e a carga de prova vai ser móvel. Augusto, e a carga de prova, ela gera o campo insignificante. O campo gerado pelo seu smartphone, se comparado com o campo da antena geradora, da operadora, é desprezível. Então, a gente considera que a influência dessa carga de prova é praticamente zero. Ela não gera nenhum campo considerável. Eu desprezo o campo da carga de prova. Eu vou considerar apenas o campo elétrico da carga geradora. Pois bem, toda a vida que eu tiver fora dessa influência dessa região, eu não vou ter força. Então, o campo elétrico é a propriedade que eu vou ter numa determinada região limite de permitir a existência de força elétrica. Quando eu trabalho com campo e carga, a gente vai usar valores muito pequenos. Então, é interessante que a gente lembre essa tabelinha de prefixos gregos que está aí ao lado. O ideal é que eu saiba todos. Tio Augusto, mas se eu não souber todos, pelo menos os 6 primeiros é extremamente necessário. Aí, se você vai lembrar de 3, você vai lembrar de 6, você vai lembrar dos 8, né? Pelo menos os 6 primeiros é essencial, bebê. Bom, tio Augusto, então se o campo elétrico ele mostra que tem uma força atuando sobre uma carga, eu posso definir o campo elétrico como sendo o campo é a propriedade da região que permite com que uma força elétrica atue sobre uma carga de prova. Então, se eu substituir a fórmula de força elétrica, eu vou cortar carga de prova com carga de prova e vou chegar na segunda equação. O campo elétrico é a carga geradora vezes a constante eletrostática dividido pelo quadrado da distância. Augusto, mas as duas formas são equivalentes? São, elas são iguais. A diferença vai ser só os dados que você tiver. Quando você estiver trabalhando com a força, você vai trabalhar com a primeira relação. Quando você estiver trabalhando com a segunda, você vai usar a segunda relação. Por aí vai. Galera, campo e distância também são inversamente proporcionais e funcionam ao quadrado. Então, quando eu tiver o gráfico do campo em função da distância, é 1 vezes d1 ao quadrado igual a 2 vezes d2 ao quadrado igual a de força. Muito bem. Agora, vamos um pouquinho mais adiante aqui. No sistema internacional, a unidade de campo é a unidade de força, que é o Newton pelo Coulomb. E isso aqui eu vou te mostrar já já. Quando eu vou representar o campo elétrico, eu costumo representar esse campo por linhas que eu chamo de linhas de força ou linhas de campo. E essas linhas de força, elas me indicam o sinal e a intensidade desse campo. Pois bem, se eu tiver uma carga geradora positiva, convencionou-se que a linha de campo é uma linha de afastamento. Eu podia sempre fazer uma analogia, se eu esquecer disso, de pensar na carga positiva. O que é que acontece se eu trouxer uma carga de prova positiva perto de uma geradora positiva? Ela quer se afastar. Na carga geradora negativa, convencionou-se que as linhas de campo são linhas radiais de aproximação. Radiais por quê? Porque formam como se fosse a ideia de um raio, tanto para as duas cargas. Quando eu trago uma carga positiva, ela vai querer se aproximar. Então, sempre, carga positiva, campo de afastamento, campo divergente. Carga negativa, campo de aproximação. As linhas de força, então, elas vão sair da carga positiva e vão em direção à negativa. Quando você olha para essa primeira figura, não precisa ser tão minucioso e minuciosa de contar quantas linhas tem. Mas a olho nu você observa que a primeira carga positiva, ela tem mais linhas do que a negativa. Bom, quanto mais linhas, mais forte é a carga. Então, eu estou te falando que a minha carga positiva ela é mais forte do que a negativa nesse exemplo. Na segunda situação, repare que o número de linhas está igual. Então, as cargas elas vão ter o mesmo módulo. Na terceira situação, vejam, duas cargas positivas, também de mesmo módulo. Agora, observe, o campo elétrico, bem nessa região central aqui, ele vai ser um campo nulo.
duas linhas de campo nunca se cruzam. Então, tio Augusto, quando eu tiver essa região central, quem é que vai ser o campo elétrico? Vai ser um campo nulo, ele vai se anular. Nunca, nunca duas linhas de campo se cruzam. Mas agora vamos pensar se eu tivesse carga de prova. Isso aqui é carga geradora. Mas eu quero botar agora a carga de prova, Pezão. Vem para mim. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver a ideia da carga de prova é sacar o seguinte: a carga de prova ela tem um campo desprezível. Quem gera o campo é a geradora. Então, se eu botar para você duas cargas geradoras aqui, uma positiva e uma negativa, o campo sai da positiva para a negativa. Então, esse é o sentido do campo. Eu vou colocar agora uma carga de prova positiva aqui. Essa carga de prova positiva está recebendo a ação desse campo que foi gerado pelas cargas geradoras. Vou botar uma carga negativa aqui de prova. Visão, ela vai receber o mesmo campo gerado pelas cargas geradoras. Agora vamos para a força. A carga positiva vai ter atração pela geradora negativa. E a carga negativa vai ser atração pela geradora positiva. Então a gente vai convencionar que a carga de prova positiva, campo e força apontam para o mesmo lado. Na carga de prova negativa, campo e força atuam para lados contrários. Então, aquela história que eu disse que eu ia comentar daqui um pouquinho lá da observação. Campo e força possuem sempre a mesma direção. Então, mesma direção e mesmo sentido na carga de prova positiva, mesma direção e sentidos opostos na carga de prova negativa. Em algumas questões, ele vai me pedir para que a gente ache o campo resultante num determinado ponto. Eu vou me basear nisso aqui, meninada. Carga positiva é campo de afastamento, carga negativa é campo de aproximação. Vem cá, porque eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto P devido a essas duas cargas. Na carga negativa, você vai desenhar o campo elétrico entrando na carga. Só que eu não estou interessado na carga. Eu estou interessado no ponto. Aí, Augusto, o que é que eu vou fazer? Eu não vou desenhar ela aqui entrando na carga, não, Bezão. Eu vou desenhar ela saindo do ponto, sacou? Eu ia desenhar entrando na carga, mas eu não estou interessado na carga, eu estou interessado no ponto. Então, eu faço como se a minha linha ela estivesse saindo do ponto, indo em direção à carga. Tio Augusto, esse que você desenhou foi quem? Foi o campo elétrico gerado pela primeira carga. Como ela é negativa, o campo é um campo de aproximação. Então, o campo aponta de P para a carga. Tá, tio Augusto, e na carga positiva? Na carga positiva, você vai fazer um campo de afastamento. Mas, de novo, meninos, eu não estou interessado na carga, eu estou interessado no ponto. Então, eu não vou desenhar o campo aqui na carga, eu vou desenhar no ponto. Ó. Aí eu digo para você, bebezão lindo, isso aqui é o campo elétrico gerado pela minha segunda carga. Como a minha segunda carga ele é um campo de afastamento, eu faço o campo se afastando do ponto. Meninos, e até aí, tá de boa? Tá, sim. Show. Lei dos cossenos, vou fazer a projeção de E1, né? Regra do paralelogramo, perdão, falei lei dos cossenos, desculpa. Vou fazer a projeção de E1, vou fazer a projeção de E2. E esse vetor que o tio acabou de desenhar aqui é o campo resultante no ponto P. Tá, tio Augusto. E nessa segunda situação, ora, Bezão, a carga é negativa.
Então, o campo é de aproximação. Mas você desenha um campo tendo origem no ponto. Ó. Então, ele tem origem no ponto. Ele quer chegar perto da carga 1. Esse é o campo 1. Ele tem origem no ponto e ele quer chegar junto da carga 2. Então, isso aqui é o meu ponto 2. A gente vai traçar aqui as projeções para usar a regra do paralelogramo. Então, projeção de E1, projeção de E2, a diagonal disso aqui, meu besão, é o campo resultante no ponto P. Gente, de boa, podemos ir para exercícios? Então, vamos lá. Diga, meu querido. Quer falar, Vitor? Sim, é porque eu queria. Eu não sei se tem alguma questão que o senhor vai usar a lei dos cossenos, porque dessa para usar os paralelogramas eu entendi muito bem, mas a dos cossenos que eu não consegui visualizar bem em onde é que eu vou usar. Beleza, Vitor. Vou já colocar assim, vou fazer. Tem exemplo aí para a gente usar. Professor, Diga, meu querido. por causa só uma dúvida mesmo. Eu estava tentando relacionar o conceito de campo elétrico. Ele permite a existência de uma corrente elétrica ou a corrente elétrica resulta no campo elétrico? Vamos lá. Aí, a ideia que a gente vai ter, muito boa essa sua pergunta. O que é que acontece? Corrente vai ser o movimento de portadores de carga. Então, toda a vida que eu tiver corrente, eu estou tendo carga. Se eu estou tendo carga, eu estou tendo campo, sim. Então, é uma das consequências da corrente é você ter um campo elétrico. Porque a corrente é um movimento ordenado de cargas. Beleza? Entendido esse conceito? Obrigado, professor. Entendi. Eu, meu querido. Porque o campo é aquela propriedade de poder ter uma força. Quando eu tenho corrente elétrica, eu posso ter fios se atraindo ou se repelindo, por exemplo. Posso ter atração ou repulsão. A gente estuda isso daqui a pouquinho, a gente vai estudar isso no eletromagnetismo. Quando eu posso ter atração ou repulsão é porque tem que ter campo. Então, toda corrente elétrica ela vai gerar um campo. Galera, quando a gente tiver condutor esférico, aí o que é que vai acontecer? Eu vou pegar aqui um detalhe para a gente pensar. Vou botar aqui de novo aqui uma bolinha. E vou pedir aqui para você me ajudar numa situação. Vou pegar aqui meu pincel preto e eu vou fazer duas cargas, por exemplo, positivas. Podia ser qualquer sinal, tá? O positivo aqui foi aleatório. Eu vou fazer aqui 4 cargas positivas, para dar a ideia de que esse anel ele está carregado positivamente, ou essa esfera, tanto faz. E eu vou pegar aqui mais 4 cargas positivas e eu vou fazer com o pincel vermelho, meninos. Me desculpa a minha pergunta imbecil, mas se eu comparar as cargas que eu botei em vermelho com as cargas que eu botei em preto, aonde é que elas estão mais afastadas? Vermelho. Vermelho, boa. Olha só o detalhe. Se eu lembrar que a força elétrica ela vai ser K, módulo das cargas pela distância ao quadrado, quanto mais distante tiverem essas cargas, menor vai ser a força. Aí o que é que acontece? Se eu coloco essas cargas do lado de fora, elas vão estar mais distantes. Se elas estão mais distantes, eu vou ter maior estabilidade. Porque eu vou ter maior estabilidade com uma força menor. Augusto, se eu colocasse essas cargas dentro do meu condutor,
bebê, aí eu teria maior instabilidade, perdão, menor estabilidade, porque eu teria uma força maior. Resultado, as cargas, ou o universo todo, ele tende a buscar pontos de maior estabilidade. Com consequência disso, eu nunca vou conseguir acumular cargas dentro de um condutor, excesso de cargas. Augusto, dentro do condutor eu vou ter próton e elétron, eu vou ter carga positiva e negativa? Vai sim. Mas você não vai ter excesso de carga positiva ou negativa. Então, a carga no interior de um condutor, bebê, vai ser zero. Todo o excesso de cargas vai querer ganhar estabilidade ficando fora do condutor onde ele está mais afastado. Então, todo condutor ele vai ter o excesso de cargas, a diferença de cargas se localizando sempre na superfície externa. A carga interna vai ser zero. Ora, o fato da carga interna ser zero, se não tem carga, não tem campo. Então, o campo elétrico no interior de um condutor, esse campo elétrico no interior de um condutor, ele é nulo. A gente chama isso aqui, Bezão, de blindagem eletrostática. Por isso que eu posso ficar dentro de um automóvel durante uma tempestade, desde que o automóvel não tenha correnteza para ser arrastado, obviamente, mas eletricamente eu não vou ser atingido. Se o automóvel for metálico, né? Se o automóvel de fibra é outra história. Mas se ele for metálico, qualquer descarga elétrica nesse automóvel vai só para o lado de fora. Do lado de dentro eu estou protegido. Augusto, é porque o pneu do carro é de borracha, né? É não. É porque a carroceria é metálica. Só um carro de fibra não funciona. Mas sendo um carro de metal, todo o excesso de cargas vai para o lado externo, o campo elétrico no interior desse condutor é zero. Eu vou chamar isso aqui, Bezão lindo, de blindagem eletrostática. Show até aí? Muito bem, eu acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu chegar. Beleza. Oi, meu querido. Mas isso aí tudo que o senhor falou tem a ver se o corpo ele vai ser maciço ou não, né? Porque no caso do carro é como se fosse o interior oco e de uma bola eu não estou entendendo direito. Se fosse uma bola maciça, ainda assim, Vitor, só do lado de fora. Só do lado de fora. Só do lado de fora. Não. Aí entenda uma coisa, né? Quando a gente fala aqui carga, eu estou me referindo ao excesso de carga. Um corpo neutro ele tem carga elétrica? Tem. Ele tem carga elétrica em equilíbrio, porque ele tem cargas positivas e negativas. Então, se eu pegar uma esfera maciça, no interior dela, ela vai ter carga em equilíbrio, próton e elétron. Mas se eu eletrizar essa esfera, mesmo sendo maciça, Vitor, com carga positiva ou negativa, as cargas que porventura fossem se formar dentro da esfera querem ganhar estabilidade. Aí onde é que elas... Para a distância, né? Lá fora. Lá fora. Entendi. Show. Beleza? Show. Aí, olha só. Tio Augusto, se eu tiver um ponto do lado de fora da minha esfera, pessoal, o lado de fora da minha esfera aqui eu vou chamar de ponto externo. Você vai usar a fórmula normal, ó. KQ sobre D ao quadrado. Bom, se eu tiver do lado de fora, mas bem pertinho da superfície, que eu posso dizer que essa distância é quase o raio. Aí eu vou trocar a fórmula do D pelo R, Bezão. Aí eu chamo aqui de campo próximo. O campo próximo é KQ sobre R ao quadrado. Agora, se liga aqui um pouquinho. Eu estou resolvendo uma questão e o exercício diz: calcule o campo elétrico a 5 metros de uma esfera de raio 5 metros. Poxa, Augusto, espera aí. Eu vou calcular o campo elétrico a 5 metros de uma esfera de raio 5 metros. Então, a distância é o raio. Eu vou calcular na superfície, né? Não. Ele está querendo que você admita essa situação aqui, ó. Quando ele disser que a distância é o raio, ele está querendo que você calcule o ponto externo, mas bem pertinho.
Agora, se ele disser que o que é que você calcula em cima da superfície, ele vai falar com todas as letras que é para você calcular o campo na superfície do condutor. Então, ele vai usar literalmente a expressão sobre a superfície do condutor. Por que é que ele vai fazer isso? Porque, galera, dependendo das condições, essa carga ela pode variar. Então, não há um consenso sobre qual é a fórmula que eu devo usar para fazer o cálculo na superfície. A fórmula mais aproximada, a aproximação que eu vou ter, é uma aproximação grosseira, é que o campo na superfície é metade do campo próximo. Mas não há um consenso sobre o uso dessa equação. Então, eu só vou usar essa equação se ele falar com todas as letras, que é para eu calcular o campo sobre a superfície. Se ele disser para a gente que é para calcular o campo com uma distância igual ao raio, a distância igual ao raio você vai calcular usando o campo próximo. Aqui ele vai ter que dizer com todas as letras que ele quer que você use essa aproximação. Então, ele vai usar a expressão do campo na superfície. Geralmente, os vestibulares, de uma maneira geral, fogem desse cálculo na superfície, porque não há um consenso. Ela não é uma fórmula correta, ela é uma aproximação. Então, por isso que acaba não sendo cobrado isso. Show? Bom, a gente viu aqui que a força tem o mesmo valor, resolvemos aqui a segunda questão, e agora eu vou te pedir para essa terceira. Besão lindo. Seu Augusto, campo elétrico, ele diz que eu tenho uma placa condutora, beleza, metálica, né? Eletricamente carregada. Se essa placa está carregada, ela vai gerar um campo. Aí ele fala para a gente que esse campo vale 60 mil newtons por coulomb. E olha só, Bezão, ele está me dando aqui o campo indo para baixo. Seu Augusto, se o campo está indo para baixo, essa minha placa, ela está, Bezão lindo, positiva. Por que ela é positiva? Não era para ela ser negativa, não. Como é que eu sei que ela está positiva? Primeiro, Bezão, ele está dizendo para você que tem carga. Então, o primeiro conceito que você vai lembrar para o Augusto aí é que tem carga. Então, se tem carga, beleza. Então, a minha esfera, ela vai ter que ter uma carga. Mas como é que eu sei que essa esfera é positiva? Porque a setinha do campo está saindo da placa. E quando eu tenho um campo divergente, essa carga é positiva. Caso ele quisesse que essa placa fosse negativa, meninos, ele ia me dar o campo elétrico aqui para cima. Se o campo elétrico fosse aqui para cima, essa carga seria negativa. Como o campo elétrico ele é um campo de afastamento, essa carga é positiva. Beleza até aí? Muito bem. A figura representa uma placa eletricamente carregada que gera um campo elétrico uniforme de intensidade de 60 mil newton por coulomb. Uma bolinha de 10 gramas de massa. Tio Augusto, essa massa eu vou ter que botar para quilo? Vai. E carga negativa de menos 1 microcoulomb, ela é lançada verticalmente para cima com a velocidade de 6 metros por segundo. Considere que o módulo da aceleração no local é 10. E não há colisão entre a bolinha e a placa. Espera lá, tio Augusto, como é que funciona isso aqui? Ó, meninos, vamos pensar aqui um pouquinho. Tá? Eu vou tentar esboçar aqui o desenho. Eu vou estar aqui com a minha placa. Eu já sei que essa placa ela é positiva, porque se ela fosse negativa, o campo era o contrário. E aí ele está dizendo para a gente que ele vai pegar essa placa aqui
e vai lançar uma bolinha negativa em direção a essa placa. A tendência dessa bolinha é ela ter uma força de atração pela placa positiva, besão lindo. E aí ela vai subir até bater. Tá, Augusto? Mas acontece que ele está dizendo aqui para a gente que não há colisão. Só tem um jeito, Bezão. Para não haver colisão, o peso tem que ser maior do que a força elétrica. Porque se a força elétrica fosse maior, a bolinha subia acelerada e batia na placa. Se o peso fosse igual à força elétrica, a bolinha subiria com velocidade constante até bater na placa. Se ela não bate na placa, é porque ela está subindo de forma retardada. Aí ela vai freando, até que no ponto mais alto ela para poder depois descer. Beleza? Aí, por que eu sei que ela vai descer, Augusto? Porque ele está pedindo para eu achar o tempo necessário para ela retornar ao ponto de lançamento. Bezão, essa esfera ela está se movimentando aqui para cima. Saca, por favor, que o campo está contrário à força. O campo está para baixo e a força está para cima, tipo de uma carga negativa. Essa bolinha, ela vai ter que parar, porque ele disse que ela não colide. Então, ela tem que estar submetida a uma aceleração para poder frear. Então, o que Augusto vai dizer para você que força resultante vai ser massa vezes aceleração. Augusto, mas quem é a força resultante? Visão, é a força que está a favor do movimento menos a força que está contrária ao movimento. Isso vai ser massa vezes aceleração. Se a minha bolinha está subindo, vamos chamar aqui de força elétrica, para diferenciar da força resultante. Então, se a minha bolinha está subindo, quem está a favor do movimento é a força elétrica. Quem está contra o movimento é peso. Isso é massa vezes aceleração. Porém, você vai lembrar para o tio Augusto que esse campo elétrico é definido como sendo a presença de uma força elétrica atuante sobre uma carga de prova. Então, a força elétrica pode ser escrita como módulo de Q vezes E. Então, besão lindo. Módulo de Q vezes E menos mg é igual a ma. Ora, tio Augusto. Então, com isso, a gente já consegue calcular a aceleração? Consegue, ó. A aceleração vai ser módulo de Q vezes E menos mg sobre m. Meninada linda, vamos substituir esse negócio? Carga de menos 1 micro, mas é módulo, tá? Então, vou deixar 1 positivo. Menos 1, módulo de menos 1 é 1. Vezes o campo elétrico, tio Augusto. 6 vezes 10 a quarta. Menos a massa. Nossa bolinha tem massa de 10 gramas.
Mas você não vai deixar esse negócio em grama. Então, 10 dividido por 1.000, 10 vezes 10 a menos 3, para deixar em quilo. Vezes a gravidade, que é 10, dividido pela massa. 10 vezes 10 a menos 3. Visão? Seis menos 6 com mais 4, menos 2. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Um desses 10 eu vou mexer no expoente. Eu vou deixar 10 vezes 10 a menos 2. E aqui embaixo eu vou deixar 10 a menos 2. 10 a menos 2 eu vou cortar. E agora faz todo sentido. Se a bolinha vai parar, ela vai ter que estar acelerada negativamente. Quem é que vai ser a aceleração? Eu vou ter 6 menos 10, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Meus amores do tio Augusto, por favor, avalie até aí o que foi que eu fiz, para a gente já ver se não gera nenhuma dúvida. Olha as forças, o campo, como é que eu calculei a aceleração. Deu uma analisada aí e me deu um retorno. Eu achei um pouquinho de dificuldade nessa questão, mas deu certo. Deu certo até aí, show. Aí a gente vai continuar agora, tá? Para achar o tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz aí foi perceber, gente, como ele estava botando o campo saindo da placa, essa placa era positiva. Como a minha carga é negativa, ela vai ter atração pela positiva, por isso que a força elétrica vai estar para cima, e o peso vai estar para baixo, que é o peso 100% da Terra. Como a força resultante é quem está a favor menos quem está contra, força elétrica menos peso vai ser igual a MA. Só que para ela estar freando, a aceleração tem que ser negativa, ou seja, o peso teria que ser maior. Bom, agora, tio Augusto, o que é que rola aqui? Gente, eu quero achar o tempo. Eu tenho a velocidade inicial, que é 6. Eu tenho a aceleração. Augusto, o que é que rola, besão lindo? Quando ele fala para mim que essa esfera vai retornar onde ela estava, já me deu aqui um negocinho na cabeça para usar a equação dos espaços. Ó, sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Vamos ver se encaixa. Augusto, eu não tenho espaço. Tá, mas se ele vai retornar, o espaço final é igual ao espaço inicial. A velocidade inicial eu já tenho que é 6. A aceleração já tenho que é menos 4. Ó, agora fica fácil, pesão. Aí eu consigo achar o tempo. Ó. Espaço final menos espaço inicial vai ser V0T mais AT2 sobre 2. Eu vou começar a colocar números agora. Cara, quando eu vou retornar, o espaço final é igual ao espaço inicial, besão. Então, tio Augusto, na hora que ele falou aqui para a gente que vai retornar, o que é que ele deixou subentendido? O espaço final é igual ao espaço inicial. Então, quem é o ΔS? 0. 0 vai ser 6T menos 4T2 sobre 2. Dois T2 vai ser igual a 6T. E o Robério não me veja. Na matemática, eu sou obrigado a achar as duas raízes. Eu sou obrigado a resolver essa equação para achar as duas raízes. Mas na física, velho, esse tempo tem que ser positivo. Não me interessa a resposta negativa, nem me interessa o zero, porque zero não começou o movimento, e negativo isso não existiu. Então,
A física me permite fazer essa simplificação aqui do tempo. A matemática não, mas na questão de física eu posso fazer. E aí, quem é que vai ser o meu tempo? 3 segundos, Bezão lindo. E aí, fofitos? Manda abraço. Diga, Filipão. Eu só vou pedir que o senhor reexplique essa última parte de, entre aspas, cortar o quadrado. Com certeza, Felipe. Aí, só um detalhe, tá, meninada? Quando você precisar falar, pode abrir logo a voz e mandar brasa, tá? Não precisa levantar a mãozinha, não, porque aqui eu não estou nem percebendo direito que eu estou em outra tela. Mas o lance é o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma partezinha branca para a gente pensar. Na hora que eu peguei aqui 0, vai ser 6t menos 3t2. Vamos dar uma organizada aqui? Aí eu faria aqui 3t2 menos 6t igual a 0, beleza? Só organizei para cá. Aí eu vou achar o delta. Quem é o delta? B2 menos, ou botar o T em evidência, tá? Vou primeiro fazer os dois jeitos. B2 menos 4AC. Quem é que vai ser o meu delta? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3, não tem C. Então, delta vai ser 36, raiz de delta vai ser 6. Raiz de delta é 6. Aí eu vou ter menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Aí, Bezão, vou te dizer que eu tenho menos 6, mais ou menos 6, por 2 vezes 3. Aí eu vou ter 6, mais ou menos 6 sobre 6. Quem é o telinha? 6 mais 6, 12 por 6. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu errei aqui. Me ajuda aqui. Cadê a equação, cara? Era 2, eu botei 3, ó. Deixa eu ajeitar, tá? Por isso que não estava batendo a resposta. Presta atenção de Augusto Lesão. Lesão, nossa equação seria 0 vai ser igual a 6t menos 2t2. Então, vamos fazer isso aqui das duas possibilidades de resolução. Aí eu vou te dizer que 2t2 menos 6t é igual a 0. Aí vamos lá o delta. B2 menos 4AC. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 0. Delta é igual a 36. Raiz de delta igual a 6. Aí eu vou ter menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Menos 6, mais ou menos 6, sobre 2 vezes 2. Aí soca, bebê, eu vou ter 6, mais ou menos 6 sobre 4. Em eu telinha, 6 mais 6, 12. Dividido por 4, 3 segundos. Quem eu ter duas linhas? 6 menos 6, 0. Dividido por 4 dá 0. Ou 2t2 menos 6t igual a 0. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos botar 2t em evidência. Aí eu vou ter que t menos 3 igual a 0. Aí 2t igual a 0, ou seja, t igual a 0.
ou t menos 3 igual a zero, quem é o t? 3 segundos. Matematicamente, essas seriam as duas formas que eu tenho de resolver a questão corretamente. Achar as duas raízes. Uma raiz zero, uma raiz 3, ou fazer aquele bizu que você já está acostumado, né? De fazer o cálculo direto aqui. Então, matematicamente, eu teria que rigorosamente, meninada, fazer essas duas contas aqui. Né? Para achar que 2t seria igual a zero, logo, eu vou te falar que nesse caso aqui, o t seria igual a zero ou o t seria igual a 3. Mas na física, eu posso cometer o sacrilégio de ignorar a raiz negativa e ignorar a raiz zero. Então, na hora que eu digo que 3t menos 2t2, vou trazer para cá. 2t2 igual a 6t. Eu estou te falando que 2t vezes t igual a 6t. Aí a física me permite dar uma simplificada aqui. Aí eu vou te dizer que 2t igual a 6, quem é o t? Eu só achei uma das raízes, eu só achei a raiz positiva. Eu não achei a outra raiz, que for o zero. Por quê? Porque o zero nunca vai me interessar, nem raiz negativa, nem zero. Por isso que se eu fosse resolver essa equação na matemática, ou eu ia usar Bhaskara, ou ia fazer aquele atalho do x do vértice e do y do vértice, que você já conhece, eu confesso que eu nunca decorei aquilo, para fazer o cálculo direto, ou eu colocaria em evidência. Então, esse aqui seria o cálculo correto para a matemática. Para a física, exclusivo para a física, eu posso fazer o bizu de cortar isso aqui, porque a raiz zero ou raiz negativa não é importante para mim. Quando ela não é importante, isso me permite fazer esse acolchembramento matemático. Beleza, querido? Deu para sacar? Entendi, professor. Obrigado. Valeu, meu querido. Meninada, vamos lá mais uma. Na hora que pintar um triangulinho aí, você já vai se ligar no negócio aqui. Teorema das três forças. Tio Augusto, quando vem uma questão desse tipo aqui, galera, eu nunca vou me preocupar com a esfera que está alinhada com a vertical. Eu vou me preocupar sempre com a esfera que está inclinada. Ela é que vai estar em equilíbrio para mim. Então, numa experiência rudimentar, para medir a carga eletrostática de pequenas bolinhas de plástico carregadas positivamente, pendura-se uma bolinha cuja carga se quer medir a um fio de seda de 5 centímetros de comprimento e massa desprezível. Aproxima-se ao longo da vertical uma outra bolinha com carga de 10 nanocoulomb, então Qzão já é conhecido, até que as duas ocupem a mesma linha horizontal. Dados: constante eletrostática, gravidade, distâncias, massa. Sabendo que a distância medida da carga aqui até o ponto de fixação é 4 centímetros e que a massa da bolinha é de 0,4 gramas, eu quero saber de você qual é o valor da carga desconhecida. Nessa questão aqui, tem um detalhezinho ridículo, mas que às vezes confunde. Ele chamou a altura de D. E na hora que eu vou usar a lei de Coulomb, eu tenho que lembrar que o D que me interessa é o D entre as cargas. Então, eu vou começar fazendo um pequeno ajuste aqui. Aonde tem D, eu vou chamar de H. Porque a distância que me interessa é a distância entre as duas cargas. Meninada, essa primeira troca que o tio fez aí, ficou claro? Sim. Beleza, vamos botar as forças. Se eu tenho um fio, no fio vai ter que aparecer tração. A bolinha tem massa. Se ela tem massa, vai ter que aparecer o peso.
Repara que a ideia da bolinha está toda voltada para um lado, ele está insinuando que eu estou tendo uma repulsão. Então, a força elétrica está aqui. Augusto, e a primeira bolinha? Meninada, a bolinha maior aqui, ela está fixa. Se ela está fixa, ela não é interesse do meu estudo. E não vai resolver para nada. Então, eu vou trabalhar só com aquela bolinhazinha menor. Observe que eu posso usar o teorema das três forças, Bezão. Ele está me dizendo que essa altura é 4 centímetros. Esse tamanho é 5 centímetros. Isso aqui é a distância que eu vou ter das cargas. E eu acho que já ficou bem clarinho aqui, que é um triângulo 3, 4, 5 por Pitágoras. Beleza? Todo mundo conseguiu enxergar de onde Augusto tirou esse 3? Entendi, professor. Entendi. Perfeito. Agora vem para cá. Quem é que está na horizontal? Quem está na horizontal, meninada, é a força elétrica. Quem é que está oblíquo? É a tração. E quem é que está na vertical? O peso. Cara, a gente vai fazer aqui uma comparação entre esses dois triângulos. Eu vou fugir da tração, porque tração não tem fórmula pronta. Mas a ideia vai ser o seguinte, ó. 4 está para o peso. 3 está para a força. E 5 está para a tração. Só que a tração eu vou pular de lado. Tração não me interessa. Até aí, meninada linda e amada, me dá um feedback. Show, show. Então vamos lá. Eu vou pegar só essa primeira partezinha aqui. Quatro sobre P. Está 3 sobre F. Aí eu vou falar para você que o F pode ser escrito como sendo 3/4 do peso. Aí agora a gente vai substituir. K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, vou deixar o módulo aqui de lado, tá? Sobre D ao quadrado, vai ser 3/4 de mg. 9 vezes 10 a nona, primeira bolinha, 10 nano. 10 vezes 10 a menos 9. Segunda bolinha é que qual é a distância? 3 centímetros. Não pode deixar isso em centímetros, tem que ir para metro. Então, isso vai ser um 3/4 da massa. Tio Augusto, cadê a massa? 0,4 vezes 10 a menos 3. Vezes a gravidade, que é 10. Muito bem, Bezão lindo. Vamos organizar aqui essa bagaçazinha. Nove vezes 10 vezes Q. 10 a mais 9 com 10 a menos 9 eu vou coisar. Sobre 9 vezes 10 a menos 4. Isso me dá 3/4. 0,4 vezes 10 é 4. Vezes 10 a menos 3.
4 com 4 eu vou coisar, 9 com 9 eu vou coisar de novo. Aí, deixa eu ver aqui. Professor, Oi, bebê. desculpa a interrupção. Nessa última expressão que o senhor está trabalhando agora, já está transformado em metro, Sim, a denominador? já. Voltei o 10 a menos 2. Sim. Pronto. Beleza? Entendi Porque agora. quando a gente tinha 3 centímetros, aí eu botei 3 sobre 100, que é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza, daí? Não, entendi. Só para ver se está entendendo mesmo. Show de bola. Aí vamos lá. O que vai ser? Ó, esse 10, 3 vai ficar aqui. 10 a menos 3 fica aqui. Aí, olha só, gente. 10 a menos 4 vem para cá. Confere até aí, por favor, você vai me ajudando a ver se eu estiver errado. E esse 10 a 1, que está bem aqui, ele troca de lado como 10 a menos 1. Aí eu estou te falando, meu oráculo. 3 e 4, 7, 7 e 1, 8. E o Augusto, mas não tem essa resposta. Tá, não tem assim, mas a gente dá um jeito, ó. Eu vou acrescentar um 0 aqui. E aonde tem menos 8, vira o quê? Menos 9. Aí, Bezão, eu vou te falar que eu tenho 30 nanocoulombs. Muito bem, meus oráculos, por favor, avalie aí, questiona, faz zoada, me diz o que é que está gerando dúvida. Posso seguir adiante? Pode. Beleza. Se tiver alguma dúvida aí, se tiver algum passo que você não entendeu, por favor, me questiona. Meninada, vou então para a nossa quinta. Eita, Augusto, modelo do átomo de hidrogênio. Velho, coisou, eu não me lembro mais de química, não. Pois é, nem eu. Mas se eu não estiver enganado, eu acho que o átomo de hidrogênio é aquele cara que você vai me corrigir se eu estiver errado. É aquele cara que deve ter um próton no centro. No átomo de Boyle, considera aquela órbita circular. Como o número atômico do nosso hidrogênio é 1, então esse cara vai estar com um elétron girando nessa órbita circular. É isso mesmo, meninada? Sim, Esse é o sim, modelo do átomo de hidrogênio? Muito bem. Cargas de sinais opostos. Força de atração. Eu vou chamar força do elétron e vou chamar força do próton. Meninada linda do tio Augusto. Esse sistema aqui, ele vai ter que estar em equilíbrio. Se esse sistema vai estar aqui em equilíbrio, necessariamente a força do próton tem que ter o mesmo valor da força do elétron, senão não é equilíbrio. Tá, Augusto? Agora, o que é que acontece aqui? Gente, só está existindo essas forças, vou até começar a botar aqui na ordem inversa, a força do elétron
em módulo é igual à força do próton em módulo lei da ação e reação de Newton. Toda a força de atração eu tenho que ter uma repulsão de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Só tem essa força porque essas duas turmas é elétrica. Mas está em movimento. Galera, me tira aqui uma dúvida. Esse átomo não está parado, ele está em movimento. Qual é a força que obrigatoriamente tem que existir para que a trajetória em movimento seja circular? Todo movimento circular exige a presença de que força? Quem lembra? A centrípeta. Isso! Perfeito, 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 meninada. Força centrípeta. Ora, Augusto, então eu vou falar que a força do elétron, ela vai ter natureza centrípeta, porque ela está apontando para o centro de uma trajetória circular. E só existiu isso porque as duas têm cargas. Então, essa força centrípeta, ela está pegando o emprestado da força elétrica, que a força centrípeta, ela é uma resultante, ela não é mais uma força que a gente coloca. Não é que eu vá ter aí, meninada, força centrípeta e força elétrica. Eu só tenho força elétrica, força do próton igual a do elétron. Acontece que a força do elétron está apontando para dentro da trajetória circular. Como ela está apontando para dentro da trajetória circular, para ter velocidade, necessariamente eu tenho que ter a componente centrípeta. Tio Augusto, agora ficou fácil, né? É só a gente lembrar das fórmulas. Força centrípeta, eu posso ter massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ou massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Eu vou pegar essa de cá, tá, gente? Porque a questão está pedindo para eu achar a velocidade escalar. Augusto, e quando é que eu ia usar essa aqui de baixo? Se ele tivesse pedido para a gente achar a velocidade angular. Aí a angular eu ia usar essa. Como ele pediu a escalar, Bezão, vou fazer só a de cima, tá? Aí vai ser igual a força elétrica, tio Augusto. Constante eletrostática, carga do próton, carga do elétron, isso em módulo, pela distância ao quadrado. Tá, velho, mas que distância é essa? Gente, é o raio, né? A distância entre os dois vai ser o próprio raio. Augusto, então, pera lá. Quer dizer que eu posso simplificar, Bezão, um raio? Deve. Aí eu vou dizer para você que a velocidade ao quadrado vai ficar K, módulo da carga do elétron, módulo da carga do próton, sobre mR. E aí a gente vai brincar de botar esses valores aqui agora. Minha velocidade ao quadrado vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, pela massa. Agora, coisou, gente. É para eu usar a massa do próton ou a massa do elétron? Elétron, né, não? Isso! O elétron, perfeito, porque o elétron é que está em movimento, Augusto. Então, a massa do próton aqui foi elemento distrator, não serve de nada para mim. Quem está girando é o elétron, por isso que eu vou usar a massa do elétron. Muito bom. Então, 9,1 vezes 10 a menos 31 vezes o raio, Bezão.
Agora, olha só qual é o lance aqui. Se você for fazer essa conta todinha, você vai dar um tchutchu. Não precisa da gente ser tão rigoroso. A gente vai trabalhar com a ideia de uma aproximação, bebê. 9,1 e 9, eu vou dar uma coisada. Aí, olha só o que é que vai sobrar para mim. V ao quadrado vai ficar aproximado, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, menos 31 com menos 10, menos 41. Menos 41 vai para cima 41. 41 com 9, 10 a 50. Então, eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 10 a 25. 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Bezão lindo. Letra C. Me questiona, por favor. Até aí tá de boa, deixa eu pode ir um pouquinho mais adiante. Por mim, pode, professor. Massa, meninos. Tio Augusto, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui, tá? Para a gente me dê só mais alguns minutinhos. Em tese, seria. Ah, não, mas são 1h40. Vamos lá. Considere uma carga pontiforme na presença de um campo elétrico. Opa! Sobre o vetor força elétrica atuante na carga devido a esse campo, o que é que eu posso afirmar? Pessoal, definição de campo. Eu estou pedindo para você achar força elétrica na presença de um campo elétrico. Não tem outra coisa a não ser a própria definição. Eu defino campo elétrico sobre a propriedade no espaço de existir uma força elétrica sob a presença de uma carga. Augusto, mas ele está pedindo para eu chamar a carga de quesão. Isso. Então, quem é a força elétrica? É quesão. Até aí está de boa? Augusto, mas podia ser o item A ou podia ser o item D. E agora? A direção do campo elétrico, ele é perpendicular ou a direção do campo elétrico ele é tangencial? Vamos lá, meninada. Eu vou pegar aqui uma representaçãozinha de um campo elétrico. Eu acho que o tio não botou aqui. Não botei, não tem problema não. Mas vamos lá. Imagina, por favor, eu coloque aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Aí eu vou pedir para você, para a gente representar as linhas de campo. Eu saio da positiva e vou em direção à negativa. Na positiva, sempre campo de afastamento. Na negativa, Bezão, sempre campo de aproximação. Tio Augusto, e agora, como é que eu faço para eu desenhar o vetor campo elétrico? O nome já está dizendo, é vetor. Se é vetor, vetor é uma reta, não pode fazer curva. Então, eu quero desenhar o campo elétrico nesse ponto aqui. Como é que eu desenho o campo elétrico aqui? Ele sai da positiva e vai em direção à negativa. Esse é o campo. Augusto, eu quero desenhar o campo bem aqui. Aqui é o campo. Pessoal, o campo, ele raspa a curva.
Então, na hora que eu vou desenhar esse campo elétrico, ele é sempre um vetor tangente. Então, cadê minha resposta, tio? Letra D. O campo sempre é tangente às linhas de força. E aí, galera? De boa até aí, por favor? Sim? Sim. Show de bola. Vamos lá, mais uma. Considere um corpo cúbico de 20 centímetros de lado e massa 20 gramas, carregado localizado na superfície terrestre. Não despreze o ar. Opa! Tio Augusto, quando eu tenho uma questão e ele me manda considerar o ar, o que é que eu faço? Eu vou já ler o resto da questão contigo, mas quando ele me manda não desprezar o ar, eu só tenho duas alternativas aqui. Ou a questão está querendo que eu tenha movimento, e aí eu vou ter a força de resistência do ar, a força de resistência do ar depende da temperatura, depende da densidade, depende da velocidade. Ou, meninada, eu posso ter o empuxo. Devagar. Empuxo é a densidade do ar, volume imerso vezes gravidade. Então, na hora que a minha questão fala para a gente que eu devo considerar o ar, já fica subentendido. Ou é para eu botar a resistência do ar, ou é para botar um empuxo. Tá, Augusto, mas mais adiante aqui nos dados ele me deu densidade. Se ele me deu densidade é porque é para eu considerar um empuxo, galera. O empuxo é a única relação que eu vou ter com densidade. Bom, Augusto, eu poderia considerar densidade e a resistência do ar? Podia. Aí ele tinha que me dar elementos de velocidade para dizer quanto era a força da resistência do ar. Bom, se na região existe um campo uniforme voltado para cima de intensidade de 52 newtons por coulomb, qual deve ser a carga para que o corpo fique suspenso em equilíbrio no ar? Ele não quer se mover, ele quer em equilíbrio, né? Augusto, e aí o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar aqui um bloquinho para dizer para você que é o meu cubo. Vou pegar aqui um quadradinho para a ideia do cubo. Ele está falando, Bezão lindo, que na região existe um campo elétrico voltado para cima. Campo não é força. Por isso que eu vou botar o campo elétrico aqui separado do corpo. Ó. Campo não é força, então o campo é a propriedade da região. Augusto, esse corpo aí, se ele vai ter 20 gramas de massa, esse corpo aqui tem peso. Se esse corpo aqui, tio Augusto, tem peso, eu posso falar que é possível o campo elétrico equilibrar o peso? Resposta: não. São forças de natureza diferentes. É parecido com eu fazer assim, uma analogia bem grosseira. Se eu digo para você, galera, 2 pães menos 2 ovos dá 0. Não tem lógica. Como é que pão menos ovo dá 0? Não dá para fazer essa conta porque são naturezas distintas, são grandezas distintas. Campo elétrico é uma propriedade vetorial da região. Peso é uma força. É como se eu tivesse a analogia do pão e do ovo. Então, força e campo nunca se anulam. A força surge através da propriedade do campo. A
Agora, se eu estou tendo campo elétrico para fazer esse objeto flutuar, aí o campo elétrico vai gerar o quê? Uma força. Agora faz sentido. Newton e Newton. Fosse Newton, campo é peso em Newton. Newton menos Newton dá zero. Mas campo elétrico é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb menos Newton não vai dar zero, tá? Então não posso fazer essa continha aqui. Agora, olha só um detalhe. Aí ele está pedindo para mim qual deve ser a carga. Se ele tivesse pedido o sinal, ele não pediu, mas subentende, a minha carga ela tem que ser positiva. Por que ela é positiva? Porque campo e força atuam para o mesmo lado, Bezão. Como campo e força atuam para o mesmo lado, o que a gente vai fazer? Vai dizer que essa carga aqui vai ser positiva. Muito bem, meninada linda. Agora, na hora que eu estou tendo um corpo leve, flutuando, com ação da força elétrica, vou chamar aqui de força elétrica, esse corpo ele está flutuando no ar. Tá, Augusto, se esse cara está flutuando no ar, então significa dizer que aqui para cima eu não vou botar só a força elétrica, não. Meninada, eu vou botar força elétrica e vem oriundo do campo, mas também vai ter empuxo, porque ele está flutuando, eu vou ter que ter as duas forças. Massa até aí, muito bem, vamos lá. Massa do meu corpo, 20 gramas. Velho, divide esse negócio por 1000. Tu vai fazer 20 dividido por 1000? 20 vezes 10 a menos 3? Eu vou te falar que eu tenho 10 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Tudo bem até aí? Aí, Augusto, esse cara tem uma aresta de 20 centímetros. Mais um volume de um cubo é aresta ao cubo. Volume vai ficar 20 ao cubo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí, Bezão lindo, eu vou te falar que esse volume, 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8. Eu vou estar com volume de 8.000 centímetros cúbicos. Tá, mas tem que ser sistema internacional, tá? Divide isso aqui por 1000. Por 1000 não, não é por 1 milhão. Então, quem é o volume? 8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora, bora lá. No equilíbrio, quem está para cima tem que ser igual a quem está para baixo. Força elétrica mais o empuxo vai ter que ser igual ao peso. Mas, tio Augusto, quem é a força elétrica? Módulo de Q vezes E. Quem é o empuxo? Densidade do líquido, volume imerso vezes gravidade. Isso vai ser o peso, que é massa vezes a gravidade. Até aí, meninada, tá de boa? Bom, aí ele está pedindo para mim aqui quem é que seria o valor da nossa carga. Então, a nossa carga, ela vai ficar mg
menos o nosso empuxo, 1,2 vezes 8 vezes 10 a menos 3 vezes D, vezes G, né? Sobre o nosso campo elétrico, 52. Até aí, galera, tá de boa, por favor? Bom, olha, aí eu vou ter o seguinte. Duas vezes 10, 20. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse 10 com 10 a menos 3 para virar 10 a menos 2, tá? Aí eu vou ter quanto, Augusto? Eu vou ter 9,6 vezes 10 a menos 2 sobre 52. Visão? Eu vou ter 10,4 vezes 10 a menos 2 por 52. Cento e 4 vezes 10 a menos 3, ó, eu aumentei aqui, aumentei no expoente por 52. Aí quem é 104 por 52? 2. Aí eu tenho 2 vezes 10 a menos 3, eu vou ter quem? 2 milicoulombs. Augusto, 2 milicoulombs, isso me dá a letra B. Muito bem, oráculos lindos do tio, me questiona aí como é que tá as coisas.